Oi, olá, graça e paz. Então você pode já ir abrindo a sua Bíblia. Então abre a sua Bíblia, as suas Bíblias aí, né, ou os seus celulares, para o livro de Josué, capítulo 1. Nós vamos meditar hoje à noite, vai ser uma meditação simples, né, mas muito significativa para mim, em Josué, no capítulo 1, e à medida do nosso tempo juntos, os irmãos entenderão um pouco do que isso tem a ver com a minha vida e também a nossa live. Josué, capítulo 1. Só estou esperando mais um segundinho aqui. Alguns estão chegando, já temos um número. Às vezes eu penso que os irmãos estão... Eu sei que o horário é um inadequado no começo da pandemia, né? Foi muito impactante devido à nossa necessidade de estarmos juntos, a perspectiva de estarmos longe, né? Sem um prazo definido, né? Mas eu tenho percebido aí que algumas vezes temos menos irmãos participando, né? Já estão nos seus afazeres. Eu sei que muitos vão assistir depois, né? Em outro horário, durante o dia, no horário mais conveniente, mas eu sei que, de qualquer forma, tem sido uma oportunidade de meditarmos na palavra diariamente e sermos alimentados também desta forma diferente do que temos acostumado, tendo só cultos no final de semana. Tá bem? Vamos buscar o nosso Deus em oração? Amado Deus, te agradecemos porque o Senhor tem nos movido para estarmos juntos aqui e meditarmos na tua palavra. Certamente virão aqueles que o Senhor está movendo para falar aos corações aquilo que o Senhor tem planejado e preparado para nós. Portanto, Pai, edifica as nossas vidas, consola os nossos corações. Irmãos estão sintonizados, que têm passado por momentos de tristeza nesses dias, que o Senhor possa, com a tua palavra, consolar o coração, nos animar e nos alimentar, bem como nos manter próximos uns dos outros para a tua glória. E eu te bendigo no santo nome de Jesus, nosso Salvador. Amém, Senhor. Amém. Muito bem. Eu vou ler os primeiros 9 versículos de... Josué 1, eu vou ler os primeiros 9 versículos. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Este versículo é muito conhecido e é versículo que já é meditado e decorado por muitos crentes, às vezes adolescentes, mesmo crianças são desafiados na escola dominical
a decorarem este versículo. Eu decorei este versículo numa escola, numa EBF. Numa EBF foi o meu primeiro contato com a Igreja Batista Regular. Para você que nos visita ou você que é novo na igreja, o movimento Batista Regular foi o movimento que a nossa igreja fez parte. A nossa igreja, o nome original era Igreja Batista Regular Maranata, porque era uma igreja afiliada à Associação dos Batistas Regulares no Brasil e no estado de São Paulo. É um movimento dissidente da Convenção Batista do Norte dos Estados Unidos. A Convenção Batista Brasileira, ela veio da Convenção Batista do Sul. O nosso movimento foi uma dissidência da Convenção do Norte, porque eles começaram a introduzir certas doutrinas e abandonar alguns princípios que nós cremos vitais, básicos, e também o movimento cooperativo de missões. Então, 35 pastores deixaram o movimento e fundaram aquilo que é conhecido nos Estados Unidos como o movimento Batista Regular. Então, eles mandaram missionários na década de 30 do século passado para o Brasil, e eles vieram para o Amazonas, que é o ponto mais próximo dos Estados Unidos, depois o Nordeste, e alguns missionários vieram para o Sudeste, para o estado de São Paulo, depois para Minas Gerais, e por último eles foram para Curitiba, no sul, Novo Hamburgo, lá em Porto Alegre, ali na região do Rio Grande do Sul. Eles foram também para a Bahia, né? E ainda há algumas igrejas batistas regulares para lá. A primeira igreja batista regular no Brasil é em São José do Mipibu, que fica no estado do Rio Grande do Norte, próximo a Natal. Saímos desse movimento em 89. Então, eu estava dizendo que em 1968, 69, eu tinha naquela época 12, 13 anos, então eu fui convidado por um amigo que era da minha idade, que era da igreja que eu frequentava da convenção lá no Jaguaré, em São Paulo, e a igreja ficou quase morta depois de uma divisão por pentecostalismo, a igreja da convenção, e a família dele se mudou para a igreja dos americanos, assim chamada. A igreja batista regular era a igreja dos americanos. Depois, pastor Flávio, que é meu primo, como diz o nordestino, primo carnal, foi para essa igreja também. Por último, meu pai estava querendo ir, mas esse meu amigo me convidou para participar da EBF. E chegando na EBF, o tema daquele ano era sobre Josué, era um tema sobre a conquista da Terra Prometida por Josué. Eu lembro até hoje do trabalho manual que foi feito, né? Que era uma espada feita de jornal dobrado, né? Com um chapéu de soldado também feito com jornal, tudo muito simples, uma igreja muito pobre na época, e assim eu tive essa introdução no movimento. E me lembro também que foi a primeira vez que eu recitei uma poesia. Acredite você, eu recitei poesia também, jogral, aquelas coisas todas daquela década, da década de 60 para 70. Eles dividiram uns versos para serem falados, e esse meu amigo foi escolhido para falar um verso, e ele disse: olha, o meu amigo fala melhor que eu, ele decora melhor que eu, já saiu fora e passou para mim, né? E foi muito impactante para mim, porque era um verso que falava o tema daquela semana, embora tivesse aspecto da batalha de Josué contra Jericó, né, soldados de Jesus, também o tema falava sobre a Escritura. E todas aquelas poesias, aqueles versos, falavam sobre a Escritura, né? Inspiração gloriosa em fé conquisto,
quando as tardes me reclino sobre ti, e quando a aurora em júbilo avisto, em tuas páginas vejo o que não vi, minha glória. Era um texto a respeito da Bíblia, né? Então o Senhor já tinha ali algo para o meu coração com respeito ao amor à Escritura, ler a Escritura e estudar a Escritura para aprender a Escritura. E por aqueles dias, um pouco depois, o Senhor já me chama para o ministério, e este homem, Josué, foi um homem de impacto para mim, e este versículo que eu decorei naquela EBF, ele fazia parte então como um alicerce do meu chamado. O que isto é importante? Porque é muito comum quando pastores vão dar testemunhos a respeito do seu chamado, então eles falam de quando se converteram, e depois aí tem um ponto de virada, né? Estando na igreja, ou numa conferência missionária, ou numa conferência, ou numa pregação, e então vem o ponto de virada. Então, quando o pastor pregou, eu senti que o Senhor estava me chamando, e ali então eu me consagrei para o ministério. Eu não tenho nada errado, não acho nada errado nisso, né? Eu só entendo para mim que o chamado não é uma questão de sentir, é uma questão de saber. Por isso que ao longo destes anos de ministério, já mais ou menos 40 anos, eu tenho dito para as pessoas, né? Para a igreja, para as ovelhas, em pregações, conferências, né? Eu não sinto que eu sou pastor. Eu sei que eu sou pastor. É diferente sentir do que saber. Por quê? Porque muitos pastores que vieram para o ministério porque sentiram o chamado, durante o ministério, eles sentiram também que tinham que sair do ministério. Ou sentiram que tinham que trocar de igreja, porque eles sentiram que deviam ir para uma igreja pastorear, e quando sentiram que não era para ficar, foram embora. Ou seja, basicamente são movidos pelo sentimento, como se o Espírito Santo comunicasse através, se fosse uma forma dele comunicar. Quando eu digo que eu sei que eu sou pastor, porque em momentos de tristeza, em momentos de desânimo, em momentos de oposição, momentos difíceis do ministério, eu nunca senti nada, porque senão eu tinha pego a minha mala e tinha ido embora. Estar 35 anos na mesma igreja, não é? Significa a graça de Deus sobre tudo. Mas eu louvo a Deus de que quando Ele me chamou, eu não senti nada. Aí o pessoal diz, lógico, vindo do Senhor eu nem estranho, porque o Senhor não sente nada mesmo. Tudo não é bem assim. Eu sou muito emotivo até, choro, né? De vez em quando, mas choro também. Na verdade, porque textos como este, quando eu li e quando eu decorei, o Senhor estava falando comigo. Não te mandei eu, ser forte e corajoso, não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Porém, esse texto eu não quero falar simplesmente que ele é de aplicação aos pastores, ao chamado. Este é um dos versículos que, de outros tantos, né? Como eu disse, em momentos de desânimo, momentos de incerteza, ou momentos de qualquer que seja, o Senhor me levava para a Escritura. Para onde? Para estes versículos. Atos 20, 24, Jeremias capítulo 1, quando ele diz para Jeremias, não diga que você não passa de uma criança. Antes de você nascer, eu designei você para ser profeta. Ele diz para o apóstolo Paulo, eu chamei você, Paulo, antes de nascer. Esses textos todos, cada vez que eu lia, o Senhor dizia, isso é para você também. Por isso, eu não fui chamado porque uma igreja me chamou. Eu fui chamado porque o Senhor me chamou. E depois ele me direcionou para ser pastor de ovelha e me encaminhou para uma igreja, me dando a convicção de que o pastor tem um ministério só. E eu tenho buscado e pedido a graça dele, que ele me sustente, me conserve desta forma, estando junto com os irmãos durante o meu tempo aqui na terra, que eu não sei quanto tempo é. Então, Josué é muito especial. Este homem é um modelo de liderança para mim. Muito forte. Olha como começou o texto. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num,
servidor de Moisés. Josué não aparece na Bíblia como um grande homem, líder e libertador. Josué era o moço que acompanhava Moisés durante todo o ministério de Moisés. Josué aqui tem como característica servidor de Moisés. Um bom líder só é um bom líder se ele for ou tiver sido um bom servo. Quem não é um bom servo não será um bom líder. Pode ser muitas coisas, mas um bom líder não. E nós temos exemplo deste homem aqui. Josué é o nome hebraico, Yoshua, né, que é um correspondente hebraico do nome Jesus, que é o grego, Jesus. Então, Jesus é Salvador. Josué é Salvador, porque o nome hebraico dele é Salvador. Portanto, no seu nome e a tarefa que ele fez como libertador do povo de Israel, entrando contra o reino da terra prometida, ele é um tipo de Cristo. Josué tem uma outra característica da sua biografia, que ele é conhecido como um dos 2 espias que se posicionaram ao lado do Senhor e entraram na Terra Prometida. Os outros todos morreram. Mas, para mim, é mais significativo que isso. Sabe por quê? Porque no capítulo 1 do livro de Números, tem um número especial, que é o número de homens que tinham mais de 20 anos, que estavam prontos de ir para a guerra, que saíram do Egito. Foram 603.550. Guarde esse número. 603.550. E desses 603.550, somente 2 homens entraram na Terra Prometida. Josué é um deles. Josué não era um dos 12 espias, ou um de 2 dos 12 que se posicionaram diante do Senhor. Ele é um dos 2 dentre 603.550 que entraram na Terra Prometida. E o Senhor tinha um plano para ele, que era não somente entrar, conduzir o povo, completar a obra que Moisés começou, mas que aprove ao Senhor que Josué terminaria. E então, quando Josué foi chamado, Josué recebeu do Senhor esta palavra. Então, quando o Senhor me chamou, o Senhor não falou comigo como falou com Josué, mas o Senhor falou comigo as mesmas palavras que ele falou para Josué, para Jeremias, para Paulo e outros que ele escolheu ao longo dos séculos, não é? E então, por isso, a palavra de Deus é algo muito importante para nós, pastores. E olha o que o Senhor disse para ele. O Senhor está chamando um homem para conduzir 2 milhões, 3 milhões de pessoas para a Terra Prometida. E então, o Senhor disse para ele, versículo 5, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Quando o Senhor chama um homem para o ministério, e este chamado não está baseado num sentimento, mas está baseado numa convicção na Escritura, estas palavras são para nós, foi para mim e é para este homem. Porque não é um trabalho humano, porque cuidar das ovelhas do Senhor não é um trabalho humano. O Senhor disse, ninguém poderá te resistir. Por isso, em momentos de oposição, momentos de dificuldades, quaisquer que sejam, essas palavras sempre são lembradas. Ninguém poderá te resistir. Agora, não está falando de uma afronta direta,
numa luta corpo a corpo, embora para Josué também isto estaria valendo porque ele era o general, ele era um soldado, mas no próprio texto o Senhor vai dizer para ele como ninguém resistiria a este homem durante toda a vida dele. Mas eu quero aplicar para você também que me ouve, irmão e irmã, e se você está ouvindo depois, no finalzinho do versículo 5, ele diz, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Só que em Hebreus, no capítulo 13 de Hebreus, no verso 5, nós encontramos uma palavra muito especial para todos os crentes. Hebreus 13:5 diz, seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Se você é crente do Senhor Jesus Cristo, se você foi lavado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, ninguém pode resistir você. Todos os dias da sua vida. Porque o Senhor é quem nos sustenta, e ele disse, eu nunca te deixarei e nunca te abandonarei. Por isso, se você está abatida hoje, minha irmã, se você está abatido hoje, meu irmão, volte para a Escritura, venha para esse texto e reanime-se. Ninguém pode resistir a um crente no Senhor Jesus Cristo. Aqui em Josué é prerrogativa do pastor, do líder, mas Hebreus para todo crente no Senhor Jesus Cristo. Não há razão para ficarmos abatidos. As circunstâncias vêm, os problemas surgem, as incertezas, né? E afrontas de pessoas muitas vezes, no trabalho, na família, na vizinhança, onde quer que seja. Mas o texto está aqui. O Senhor é por nós. O pastor Sacha pregou sobre isto. Quando o apóstolo Paulo encontrou-se com Jesus, ele disse, Paulo, você me persegue. Porque Paulo perseguia os crentes. Perseguir os crentes é perseguir o Senhor Jesus Cristo. Por isso, qualquer coisa feita para nós é feito para Jesus. E ele então vem e cumpre a sua palavra. Então ele continua no texto. Então o texto do versículo 9 é decorado por nós. O versículo 5 tem esta afirmação que deve nos sustentar durante a nossa jornada da vida cristã, de que o Senhor garante a nossa chegada na terra prometida. E a nossa terra prometida é o céu. Nós estamos peregrinando aqui na terra. Aqui uma parte para você, bem rapidinho aqui, não é? Eu sinto, percebo, eu sei que muitos, infelizmente, vivem aqui nesta terra como se aqui fosse o lugar definitivo. Constroem coisas aqui na terra, se apegam às coisas aqui da terra. Uma das características da terra da peregrinação do deserto é que eles viviam em tendas. Porque tenda era uma habitação provisória. Assim Jesus, quando nasceu, ele tabernaculou. Porque ele tomou a forma humana, era um tempo provisório de humilhação, e hoje ele está à destra do Pai e voltou à sua glória. Nós devemos caminhar olhando para Jerusalém celestial, porque lá é a nossa pátria. Parte do seu sofrimento, meu irmão, parte das suas angústias, parte do que você tem passado, é porque é muito natural de que nós nos apeguemos às coisas aqui. Por isso, nós precisamos nos lembrar dessas coisas. Sermos relembrados todo o tempo de que nós temos que olhar para onde é o nosso lugar definitivo. Estamos caminhando para a terra prometida. E o nosso Josué
É o próprio Senhor Jesus Cristo, o Salvador. Ele nos conduz, é o Supremo Pastor. Ele é o nosso pastor. Ele é o seu pastor, que usa pastores humanos, mas nós pastoreamos as ovelhas do Senhor e vamos juntos para a terra prometida. Mas algo me chamou a atenção nesse texto muito tempo atrás. É de que o que ele queria dizer, ser forte e corajoso. Ele diz, não te mandei eu, ser forte e corajoso. É muito fácil você se perder aqui pelo fato de que ele era um general, pelo fato de que ele tinha que comandar um exército, que ele comandava desde os dias de Moisés. É fácil se perder aqui quando você pensa nas diversas batalhas que ele teve que enfrentar para pôr os pés na terra prometida. Jericó, por exemplo, aí e tantos outros lugares que são narrados na Escritura. Mas o que é impactante para nós é que a força de Josué e a coragem de Josué não era para lutar contra os inimigos. Guarde isso no seu coração. Como não, pastor? Porque os inimigos o Senhor daria 1-1. Não havia a menor possibilidade de derrota. A vitória de Israel não dependia da força de Josué. A vitória de Israel não dependia da força, da coragem de Josué. Embora o ministério é um lugar para homens corajosos, o sucesso no ministério não está na força e na coragem do líder, dos líderes de Deus, para enfrentar o que tem que enfrentar. Por que eu estou dizendo isto? Porque o segredo está nos versículos 7 e 8. Veja o versículo 7. Tão somente ser forte e muito corajoso. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós decoramos o 9. O 9 é dos mais. E por isso nós nos perdemos. Eu tenho falado muitas vezes nas lives aqui, né? Pegar os mais e ensinar o contexto dele. Pois é, mais um aqui. Os mais. Né? Não te mandei eu ser forte e corajoso, mas ele disse no versículo 7, tão somente ser forte e corajoso. O 9 depende do 7, mas tem uma partícula aqui. Para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo te ordenou, dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. A coragem e a força de Josué não era para enfrentar os inimigos, era para se manter fiel à Escritura. É a graça que se manifesta e nos dá força e coragem, porque para se posicionar, para nos posicionarmos no que cremos, temos que ter coragem. Não podemos ser covardes. Não podemos ter medo. Nós temos que ser forte. Você, por isso, tem que conhecer a Escritura, aprende a Escritura e tenha coragem de defender o que você acredita, porque para isso precisa coragem. Pessoas virão para dizer que está errado. Pessoas humilharão. Pessoas... Não importa, você não pode sucumbir. Ele diz para Josué, tão somente uma coisa você precisa fazer, ser forte e corajoso para obedecer a minha palavra que eu mandei através de Moisés. A graça que eu tenho pedido ao Senhor é que Ele me permita conhecer a palavra e defender a palavra, a despeito de qualquer coisa. Ser fiel ao estudo da palavra e ser fiel na defesa da palavra, ser fiel na proclamação da palavra.
Por isso esse homem é um homem especial no meu chamado e na minha vida. Ele disse: não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda. Por isso, muitos me chamam de dogmático. Ah, o pastor não dá abertura. Não dou abertura. Eu falava no seminário, quando eu dava aula, alguns alunos não gostavam. Eu falei, eu nunca vou dizer para você que eu creio numa coisa, se eu não crer, porque aquilo que eu creio, eu morro por aquilo que eu creio. Eu morro pelo que eu creio. Tenho pedido para que Deus me conceda a graça de que eu não negue aquilo que eu creio. Que eu não negue o que eu creio. E então o Senhor disse para ele, não te desvie nem para a esquerda nem para a direita, para que sejais bem-sucedido onde quer que andares. Só há sucesso na vida cristã se estivermos na Escritura. Assim é o seu também. Se você estiver na Escritura, terá sucesso. Se sair da Escritura, terá fracasso. Pode prosperar aos olhos dos homens, mas será fracassado perante Deus. E então, eu encerro quando ele diz no versículo 8, não cesses de falar deste livro na Igreja Batista Maranata, meus irmãos. Não há lugar para agente secreto. O que o senhor está dizendo, pastor? É um tipo de crente, sabia? Crente agente secreto. Crente 007. Ninguém sabe que ele é crente. Ele está undercover. Ele está camuflado. Na escola não sabem que você é crente. No seu trabalho não sabem que você é crente. Nos seus vizinhos não sabem que você é crente. Porque você está sempre camuflado. Isso não é bom. Isso não é bom. Aqui ele disse que ser bem-sucedido aonde fosse só aconteceria se não se apartasse. Ele disse, não cesses de falar. Se você não fala, não está obedecendo. Fale. Fale. O quê? O que você sabe. Não importa o que você sabe, quanto você sabe. Aquela mulher na beira do poço não conhecia nada de teologia. Nada, nada, nada. Mas ela falou para a cidade, e a cidade se converteu. O ladrão na cruz deu um testemunho, e ele não conhecia nada de teologia, escatologia zero. Quando outro ladrão começou a zombar de Jesus, ele, antes de se declarar para Jesus, já estava falando das coisas de Deus. E falou para aquele homem, nós merecemos estar aqui. Eram ladrões, mas ele não. Ele não. E então se volta para Jesus e diz, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele estava fazendo uma coisa impressionante. Ele estava se rendendo aos pés de Jesus e testemunhando para aquele homem, para aqueles soldados que estavam ali e para toda aquela multidão. Testemunho sobre o Senhor Jesus Cristo. Não cesses de falar deste livro da lei. Medita nele dia e noite. Dia e noite. Você lê dia sim, dia não? Um dia sim, outro talvez. Uma vez por semana. No domingo. No agrupe. Aqui diz dia e noite. Só que não é capricho de pastor. Está na Escritura. Por isso eu quero dividir com você esta alegria do meu coração. De olhar para a Escritura e aprender com um homem como este. Não somente como pastor, mas como um crente em Jesus. Por isso é uma palavra para você. Então, com essas palavras, eu peço a bênção do Senhor, a graça e a paz do Senhor para a sua vida. Amém? Amado Deus, te bendizemos. E eu te agradeço pelo teu amor para conosco, ao nos revelar a tua palavra e nos dar entendimento. Obrigado pela vida de Josué. Que aprove ao Senhor deixar registrado a tua palavra, para que nós pudéssemos olhar para ele e receber as palavras que o Senhor disse para ele,
porque são palavras para nós também. Abençoa o teu povo nesta noite, nesses dias, no precioso nome de Jesus, meu Senhor e Salvador. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Deus abençoe, meus irmãos.